Excelência. Ministra Sônia, na verdade, eu estava torcendo para todo mundo ir embora e ficar todo o tempo para mim. Ministra Sônia, seja bem-vinda à comissão. Eu vou fazer o seguinte, sei que a senhora está com o horário corrido também. Eu tenho algumas perguntas, eu queria combinar com a senhora de eu enviar algumas perguntas para o seu ministério, por meio de ofício mesmo, para a gente ganhar tempo, não por meio de requerimento, e contar aí com o Eloy, para o Eloy ajudar a responder. E as respostas são, na verdade, ministra, para a gente ajudar o ministério. Por muitos anos, eu também sonhei com esse ministério. Meu Deus. Comecei aqui no Congresso Nacional, lá no começo dos anos 2000, 99, na verdade, participando da primeira CPI da FUNAI, ali como assessora jurídica, e ali já vendo a necessidade da centralização das políticas públicas em um único lugar, um órgão fortalecido. Aí, em 2006, vou para a CPI das crianças desnutridas, lá, quando a gente pega aquele terrível caso que acontecia no Maranhão, especificamente ali no Maranhão, sobre a desnutrição de crianças, e as imagens chocavam a gente também. Participei daquela CPI, inúmeros encaminhamentos, ajudei na construção da CESAI aqui no Congresso Nacional. Aí, na legislatura anterior, 2014, 2018, mais uma outra CPI da FUNAI, e aquilo me angustiava muito, porque todo mundo apontava o que precisava ser feito, mas havia necessidade de uma centralização da política indigenista no Brasil, das políticas públicas voltadas aos povos indígenas no Brasil. Essa comissão aqui, ela tem uma atribuição voltada aos povos originários, mas a gente divide essa atribuição com a CAS. A CAS também tem atribuição das políticas voltadas para os povos indígenas. E a gente começa agora, ministra, já começar a pensar no nosso PPA, o PPA do Ministério. E as perguntas que faço aqui, inclusive, é para ajudá-los na construção do PPA. Eu sei que não deve estar sendo nada fácil para vocês, um ministério novo, usando a estrutura que vem da FUNAI, que já era uma instituição com muitas dificuldades, como executar no primeiro ano todo um planejamento que a senhora traz. Gostaria de conhecer mais o planejamento do Ministério, gostaria de conhecer o discricionário, quanto vocês têm realmente de orçamento, quanto realmente está lá para vocês. Eu sei que agora, na Ação Yanomami, com a nova, a gente tem aí um aporte de 140 milhões para o Ministério. Não é o suficiente, a senhora sabe disso. Eu já estive sentada aí, ministra. Eu já estive do outro lado como ministra, e quando a gente chega para trabalhar, a gente tem tanta vontade. E a senhora vai descobrir o que eu descobri. A máquina é lenta, o Estado é burocrático, é tudo muito complexo, é tudo muito complicado. E essa comissão pode lhe ajudar muito para que a política realmente seja desenvolvida pelo seu ministério. Sempre sonhei que a FUNAI saísse do Ministério da Justiça, por aquele ministério estar muito voltado ao combate ao crime, segurança pública, estar a FUNAI ali. Eu sempre conversei com presidentes anteriores da República, uma secretaria especial dentro da presidência, a política indígena ir para lá. E a FUNAI sempre ali no Ministério da Justiça. No governo anterior, até tentamos que viesse para o Ministério de Direitos Humanos, dada a sensibilidade, tem muita sensibilidade no acolhimento aos povos, no atendimento aos povos. E a gente não conseguiu que viesse para cá, continuou no Ministério da Justiça, e a gente sabe como é importante o Ministério dos Povos Indígenas, para a gente, inclusive, centralizar e coordenar as políticas. Eu só tenho uma pergunta agora, ministra, para fazer com relação às ações na área Yanomami. Eu acho que a portaria que institui o GT, ela já encerrou em março. Nós vamos ter uma nova portaria, vai ter uma nova fase com novas ações. Tem ideia, ministra, de quantos garimpeiros ainda temos na área? Estão falando que 70% já saíram, mas tem ideias de quantos ainda tem realmente? Me preocupou muito as últimas ações com as mortes. Chega de morte naquele território, chega de morte. Já morreram tantos Yanomamis, agora é garimpeiros também morrendo.
há alguma expectativa de que a desintrusão aconteça de forma sem mais mortes naquela região? As forças estão todas lá. Eu vi a senhora numa entrevista falando sobre a falta de mais apoio do Ministério da Defesa. Ainda requer mais apoio do Ministério da Defesa. O que está acontecendo? Até quando vai o GT? A gente também já soube pelo DataSUS da morte de mais de 90 indígenas e algumas crianças ainda por desnutrição, agora nesses últimos meses. A gente já avançou no enfrentamento à desnutrição. O que ainda precisa ser feito lá na região com relação à desnutrição? E, por último, a gente tem lá na DPF 709 a desintrusão de garimpeiros em outras áreas também. O Eloy trabalhou muito na DPF, eu estava lá no primeiro momento tentando ajudar ali nos grupos, nas salas de situação, e eu quero saber como é que está a desintrusão em outras áreas. Está sendo cumprida a desintrusão também em outras áreas? O que precisa ser feito ainda nas outras áreas com relação à desintrusão do garimpo ilegal em outras áreas? Por fim, ministra, desejar boa sorte. Desejar boa sorte. E dizer que a senhora vai poder contar com muita gente aqui no Senado, muita gente. No primeiro ano, a senhora recebe um PPA do ano anterior, a senhora vai construir o próximo PPA, a gente quer estar participando dessa construção contigo. Na busca de orçamento, não tem garantias de direito sem dinheiro, ministra. Acredite nisso, não tem. Você vai esbarrar em uma série de situações, não tem. Quero conhecer melhor a estrutura do Ministério, dotação orçamentária e ver como é que a gente pode ajudar aqui nessa comissão para que a senhora faça um trabalho que a senhora está sonhando no coração. Eu também cheguei naquele ministério sonhando, ministra, e como é difícil colocar sonhos na prática, como é difícil a gente realizar. E eu fico aqui à disposição na comissão e quero muito, vou encaminhar as perguntas, queria muito as respostas para poder ajudar o Ministério no seu trabalho.